E eu penso Mas que não é triste termos chegado a este ponto, porque se andarmos na rua e se ouvirmos o mais comum dos portugueses, ele vai ter uma opinião muito negativa acerca da política e dos seus intervenientes, dos seus protagonistas. Não é triste chegarmos a este ponto? é triste, é muito triste chegarmos a Que eu este estou a ponto. ouvi-lo e estou a pensar, mas então por onde é que vamos sair? Temos que analisar, eu penso que temos que encontrar ideias, temos que nos mobilizar Por uma nova república? para uma nova república, eu acho que sim. Mas como é que Nós se consegue precisamos uma de nova república? nova- Esta foi à custa de um golpe militar. Enfim, a nova república história não que se eu repete. apresento é uma metáfora, uma ideia, Sim. no fundo, como sabe, são as ideias e as metáforas que fazem a história, não é? E que muitas vezes produzem os acontecimentos, é de três coisas. Mesmo que sejam dito, utopias. mesmo que sejam utopias, são três coisas fundamentais. A primeira tem a ver com este ponto, tem a ver com a credibilização dos partidos políticos. Nós temos que olhar para os partidos políticos como entidades onde possamos, de acordo com a nossa sensibilidade política e ideológica, discutir, apresentar as nossas ideias, valorizar os nossos projetos, Mas para isso etc. tem que haver uma aproximação entre os partidos políticos, não importa se são de direita ou de esquerda ou de extrema-esquerda, e a sociedade civil. Tem. A sociedade civil tem que ser haver- chamada para esta discussão. Vamos lá ver, há duas coisas, porque a sociedade civil também não está completamente inocente. Eu acho que a sociedade civil tem que ser um bocadinho mais, tem que se mexer mais. Como se vê em toda a Europa. Sim, não é muito passiva. O modo como a ligação entre a sociedade civil e os partidos na Alemanha, Inglaterra e França é muito grande. Não é? Mas É isto que tem a ver com- criou-se. é uma herança É a cultural. tradição, exatamente. É a tradição. Nós aqui temos realmente um astro. O Estado resolvia tudo por nós, não é? E, portanto, tem que haver mais também iniciativa do lado da sociedade civil e mais abertura. E outra, isso que eu digo, outra concepção, nós estamos num período de mudança de paradigma dos políticos, digamos, da imagem do político e da própria política. Não é? Porque nós hoje vivemos uma crise que não é só aqui a questão do déficit, nós estamos no que eu chamo o fim do paradigma do ilimitado. Nós vivemos desde os anos 70, tudo era ilimitado. Não é? Eram as matérias-primas, era o consumo, era o crédito, era a dívida, tudo era ilimitado. Nunca mais nada acabava, tudo podia crescer. Bem, nós sabemos hoje, enfrentamos hoje a crise total deste paradigma e temos que viver de outra maneira. E vamos ter que enquadrar Sim, isto mas que armas no é que nós momento... temos? Mas que armas é que nós temos? Nós temos pouca produtividade. Que armas é que nós temos para justamente mudarmos o paradigma? As nossas armas somos nós. É por isso que eu digo, a aposta no botão e não na massa cinzenta, nas pessoas. A cultura. Na sua, A na cultura. cultura, na sua criatividade, na sua capacidade. O que é? A produtividade é fazer melhor as coisas em menos tempo, fazer diverso. O que é a competitividade? Resulta disto. Quer dizer, e portanto temos que ver que isto está nas pessoas. Portanto, é por isso que eu digo, não é com Magalhães, nem com novas oportunidades, nem com coisas mais ou menos fantasiosas que se altera, porque as pessoas não mudaram por causa dessas fantasias. Portanto, o que nós temos que mudar é aquilo que as pessoas fazem. Nós precisamos de exportar, mas primeiro temos que criar os produtos que vamos exportar. Nós queremos mais turismo, mas temos que qualificar. Nós queremos mais turismo, mas temos que qualificar. Não é com este turismo de pé descalço e de massa que vamos lá. Portanto, há muitos erros, de resto muitos erros diagnosticados, mas que não se alteram nos últimos anos. Agora, que a matriz mais profunda de todos estes nossos problemas é, no sentido amplo em que o Manuel Luís Goxa está a usar, cultural, não tenho dúvida nenhuma. É justamente, só a cultura inspira uma visão do país. Não conheço nenhuma visão do país inspirada na economia ou nas finanças. Isto é instrumental. E portanto, se não se alterar isso, nunca se vão alterar todos os outros problemas. Eu por vezes temo que este tipo de conversas se afasta um pouco do português comum. Contudo, quando falamos de cultura, estamos a falar de cultura para todos os portugueses, não é? Sim. Porque também há uma cultura popular, há uma cultura musical a nível de sociedade recreativa, há vários tipos de cultura que podem tocar todos os portugueses, não é? Sim, a cultura é aquilo que nós temos quando precisamos resolver alguma coisa. É aquilo que cada um de Eu nós digo isto tem, porque as eu acho nossas que também há a ideia de capacidades. que estamos a falar, quando falamos de políticos, que falamos de uma elite, de uma elite iluminada, e não é isso, não é? Nem a cultura, nem a elite deve ser vista assim. A cultura é aquilo que cada um de nós dispõe para enfrentar a vida. É isso que é a cultura. A capacidade das nossas escolhas, a capacidade para compreender um acontecimento. Tudo isso é cultura, que depois pode ter muitos graus, como tudo na vida, pode ser muito diversa, pode ter muitas inspirações, mas a cultura fundamentalmente é isso. E nós, enfim, somos tanto mais ricos quanto fomos culturalmente, em termos de país, em termos de capacidade de criação, em termos de projeção externa. Veja como na projeção do país se encontram esses exemplos. Nós, tirando o futebol, mas o futebol é uma atividade que já não tem pátria, não é? Hoje em dia, só a cultura nos projeta. Quer dizer, eu restava muitas vezes esse exemplo quando estava na cultura. A única razão, podem-se folhear nos jornais durante o ano inteiro, pelas quais Portugal é falado, e sobretudo bem falado no mundo,
são os nossos artistas, são os nossos criadores, são... E é isso que resiste ao tempo. E é isso, sem dúvida, que resiste ao tempo. É isso, sem dúvida, que resiste ao tempo. Sr. Professor, como é que lidou com este despedimento da sua função de embaixador, aliás, era a pessoa certa para o lugar certo, de embaixador junto da Unesco em Paris? Porque, segundo disse a comunicação social, soube-o pela comunicação social. Mas diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros que já lhe havia comunicado há meses. Bom, antes de mais, deixe-me dizer, isso tem a ver com alguma reserva que eu ainda quero manter em alguns assuntos, eu continuo em funções. Foi anunciada, enfim, a rotação, como foi dito, e portanto, eu digo a verdade, eu costumo dizer a verdade e, portanto, o que se passou é verdade. Eu, de manhã, tive conhecimento por um telex da Lula, que o resto do meu número 2 na missão me trouxe. Era tal coisa, os jornais sabem primeiro. Exatamente. E à tarde o embaixador Vasco Valente falou-me para me confirmar, enfim, alegando que na altura o ministro estava num avião e, portanto, enfim, qualquer coisa do género. Mas falou-se muito que seria, vamos lá, uma medida que tinha a ver com a entrevista ao Expresso e com este livro e agora. Contudo, o livro é uma coleção de textos que já têm algum tempo, não é? Que foram publicados por si em artigos de fundo, não é? Sim. A maior parte dos textos foram naturalmente revistos em função do contexto. Sim, mas a provocarem moças junto do Partido Socialista já tinham provocado antes, não é? 2007, 2000, mas não provocaram nenhuma moça, pelo contrário, eu sinto muito entusiasmo até, enfim, das pessoas que me têm falado nestes dias com o livro, com as ideias do livro. Eu digo dentro do Partido Socialista. Dentro do Partido Socialista, porque o Partido Socialista não é uma cúpula dirigente, enfim... Pronto, dentro da cúpula dirigente do Partido Socialista. Militantes. Mas deixe-me dizer duas coisas. Em primeiro lugar, eu encaro com toda a tranquilidade. Eu fui convidado para a Unesco, de resto com algum sacrifício pessoal, devo dizer, mas com muita satisfação, enfim, em termos da missão. Estamos a falar de ciência, de cultura, estamos a falar de áreas que são queridas. Não é? Ainda agora, por exemplo, eu vi agora o prémio Nobel o Lin Xiaobo, da Paz. Este chinês, nós tínhamos a vice-presidência de um comitê na Unesco, o Comitê dos Direitos Humanos, foi alguém por quem nos batemos imenso, porque enfim, é uma área muito importante da Unesco, os direitos humanos, como a cultura, a educação, a ciência, é a grande agência mundial para estas áreas. É algo que eu fiz com muito gosto e procurando sempre prestigiar o meu país. E no momento em que me dizem que não precisam mais de mim, eu encaro isso com a maior das tranquilidades, com o maior dos desprendimentos. Como eu lhe disse no princípio... Porque não se é ministro, não se é embaixador, está-se ministro ou está-se embaixador, é isso? Com a maior das... Agora, há duas coisas que foram faladas em relação às quais eu posso falar. Uma é essa entrevista e o livro, que segundo alguma especulação, não fui eu, enfim, mas teriam desagradado muito, o que eu acho estranho, acho até um bocadinho desagradável falar nisso, porque acho... Sabe, eu gosto de pensar em quem dirige o meu país, mesmo que se esteja a idealizar um bocadinho as coisas, como estadistas, com pessoas que têm visão e pessoas que sabem ouvir. Quer dizer, essa reação que foi transmitida em relação... é uma reação menor, inferior. E isso é uma coisa que me desgosta. Mas as próprias pessoas nunca lhe manifestaram o desagrado. E portanto, eu sobre essa matéria, quer dizer, e parece-me, é realmente algo de muito menor. Deixe-me só ficar por este adjetivo. Depois há uma questão de fundo, que também foi falada, em relação ao qual eu posso precisar de 2 ou 3 aspectos, que é, há um ano, portanto, o mal-estar que viria de há um ano, quando foi a eleição para a direção-geral da Unesco. E aí, efetivamente, entre os 9 candidatos, havia um candidato, que era Ministro da Cultura de uma ditadura, o Egito, que, enfim, há 20 anos, também é curioso, logo o Ministro há 20 e tal anos, que anunciou, enfim, que, responsável, primeiro ponto, a responsabilidade, responsável pelo encarceramento de jornalistas, perseguição de criadores, censuras de feiras do livro, enfim, um currículo vergonhoso. E, portanto, eu senti que aquilo seria um voto escabroso. Não se pode brincar o passado. Uma coisa dessas. Quando ele é desse... Como toda a União Europeia achou, e, portanto, Portugal, de resto, que esteve sempre uma opção, enfim, humanista, de acordo com os valores da Unesco, de repente, o ministro falou-me, não, a nossa orientação... Eu argumentei com ele, de resto, pedi para falar ao telefone, argumentei com ele, aquilo que eu acho que deve fazer um embaixador, quer dizer, qual é a relação de força, quais são os argumentos por e contra, enfim, dando os dados, porque realmente é isso que está a fazer, o embaixador está a fazer qualquer coisa, está a ter que preparar-se... Mas o embaixador tem que ser um elemento de confiança total do governo, claro. Não é? E, portanto, eu apresentei essa situação e os dados ao ministro, que me pediu para pensar e, passando uns momentos, me telefonou e me disse, olha, eu estive a ouvir isto, realmente é muito incómodo, mas tem que ser, são razões de Estado, etc. E atendendo ao seu perfil, isso eu não me esqueço as palavras, ao seu perfil humanista, eu proponho, mandamos um telegrama, é como se faz na diplomacia, com as instruções e o número 2 vai votar. Portanto, eu realmente argumentei
até o limite, realmente, contra esse voto, mas nem tive que ser eu a votar ou não votar, porque a opção do ministro foi outra. Quer dizer, se tivesse chegado a situação, certamente que teria acontecido. Eu nunca votaria, realmente não seria capaz, e portanto, entre o meu lugar e essa opção, para mim as coisas são claríssimas à partida, e nunca imaginei que me pedissem a mim, que de algum modo representa esses valores, e a que estou, enfim, não pretendo representar, mas a que estou muito ligado aos valores da cultura, da educação, dos direitos humanos, que pudesse fazer um voto desses. E, portanto, acho que isso criou algum mal-estar de fundo, depois os males, outro tipo de incómodos, talvez mais recentes, mas tudo isso, sabe, são coisas que não têm importância nenhuma. Mas não tem mesmo. Não tem mesmo. Não tem. O senhor faz sentido continuar no PS? É assim, revê-se neste Partido Socialista? Sabe, um Partido Socialista é um conjunto de ideais, e como há bocado eu dizia, eu olho para o Partido Socialista e vejo um património que hoje não é respeitado. Não é respeitado ou não é muito seguido. A cultura, a educação, a grande causa Eram as grandes batalhas da qualificação de fundo da educação. Mesmo hoje, Aliás, foi assim que Guterres ganhou mesmo as eleições. hoje, cada vez mais, a solidariedade e os valores sociais. Sim. Da solidariedade social. Que tradicionalmente Tudo isso são ligados à esquerda. são os grandes valores do Partido Socialista. Num contexto em que é preciso estar aberto ao mundo, compreender a transição de paradigmas hoje. Nós estamos hoje numa mudança de paradigma brutal com a mundialização, com o acordar da Ásia. O acordar que é enfim, para quem não sabe a história, porque a Ásia, como sabe, até ao século XV a XVI foi quem deu cartas no mundo. E, bom, mas tudo isto são os valores do Partido Socialista. Portanto, eu pouco me importa quem está neste momento ou está noutro. Se eu não me identificasse com estes valores, aí eu não estaria. Quanto ao resto, eu em cada momento eu digo as minhas ideias, como digo, eu não... Mas por isso paga por elas. Mas, sabe, qual é o valor das ideias se não se pagar por elas?